Olá pessoal, tudo bem? É um prazer falar com você. Eu sou o Sami Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana, fundamentalista do Parque Novo Mundo, aqui em Limeira, São Paulo. E eu gostaria de convidar você a assistir esse vídeo que nós preparamos com muito carinho e que esse conteúdo possa abençoar a sua vida. Um ótimo vídeo para você. Tá bom. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Quando nós falamos a respeito de depravação total, dos efeitos dela sobre a evangelização, ela é a causa, a razão, o motivo e a circunstância porque nós devemos evangelizar. Porque o homem ele é completamente depravado. Não há um aspecto dentro do ser humano, da sua existência, quer seja da sua consciência, das suas emoções, qualquer ponto que possa ser isento da ação do pecado e das dificuldades do pecado, para que o homem possa sequer se colocar numa posição neutra diante da evangelização e dizer, olha, eu aceito ou eu não aceito a palavra. Quando falamos de depravação total, é necessário que nós entendamos que a depravação, ela corrompeu o homem totalmente. Ela corrompeu o homem no que se diz a nossa carne. Nós sofremos os efeitos do pecado, envelhecemos, morremos, carregamos aí o salário do pecado, mas também ela trouxe danos à nossa consciência, às nossas emoções, de maneira que não podemos ter, quando chegamos diante de um ponto desse, a mesma percepção que há na doutrina arminiana, ou então nos métodos de evangelismo, que apela para o fato de que a consciência humana é um território que o pecado não agiu. Então a consciência humana, não sendo um território caído e movido pelo pecado, ela é habilitada a se decidir por Deus ou não. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Versículo 12, e deixa sua Bíblia aberta nesse ponto. O apóstolo Paulo ele começa esse texto de Romanos falando dos efeitos do pecado sobre o homem, vai falando a respeito da sociedade construída em pecado, ela vai falando a respeito do culto idólatra, ele vai falando até mesmo da rejeição que Deus tem com relação ao culto judaico, e todos esses aspectos envolvidos, que se nós fôssemos falar, iríamos envolver aqui muito tempo e iríamos entrar em outros assuntos, mas se você for observar os primeiros capítulos de Romanos, é um capítulo que narra a história da humanidade em direção ao pecado. Ele vai mostrando que o homem ele vai cada vez mais se progredindo, ele vai aperfeiçoando, ele vai construindo uma maneira mais sofisticada de pecar, ele cria cultos aos seus ídolos, a seus deuses, para que aí sim ele possa satisfazer o intento que ele tem dentro dele de mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança do Deus corruptível, animais, répteis, aves e tudo mais. E não apenas isso, nós vemos também que um dos efeitos dessa depravação total é o homem ser entregue aos seus reprováveis sentimentos, até mesmo aventurando em todos os campos errados e todos os campos que são contrários às parafilias sexuais, às doenças e às perversões sexuais também, que traz também para o homem desonra e mútua desonra. E aí nós vemos Romanos 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu quero que você observe nesse capítulo, na língua portuguesa está aqui algumas palavras que estão assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa palavra todos, se você for observar no original, ela está pantas, que quer dizer a plenitude, ou seja, completamente todos os homens pecaram,
Todos os homens experimentaram o efeito do pecado sobre eles. Todos os homens estão debaixo do jugo do pecado. Todos perderam o seu propósito e erraram o seu objetivo, conforme era colocado aqui no versículo 12. Então, a depravação total é uma doutrina que tem que ser defendida, primeiramente porque ela é bíblica. Você pode não gostar da depravação total, mas eu creio que você gosta da sua Bíblia. Não gosta? E você pode até ir contra a depravação total, mas dificilmente você teria coragem de pegar um marca-texto, uma caneta e riscar esse versículo aqui da sua Bíblia, ou então rasgar essa página porque ela não te agrada. Aqui está falando que por meio de um homem, ou seja, Adão, todos o quê? Pecaram. E pelo pecado entrou também o quê? A morte. Adão era representante da raça humana, ele peca, ele traz o pecado e ele também traz com ele a todos o que estão junto? A morte. Não estava no paraíso quando isso aconteceu, não tenho culpa. Ok, mas você é ser humano. Então, carregamos sim em nós esse traço da nossa humanidade. E se você for olhar também em Romanos, não só nós sofremos por conta do pecado, mas toda a criação também sofre, pois ela é sujeita à vaidade do homem, pecador. Outro ponto que devemos observar, que é um ponto que talvez traz um pouco de dificuldade para nós, que o versículo 13 fala assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Isso pode trazer um pouco de complicação para nós, porque nós pensamos assim: até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Antes de usar esse texto como subterfúgio para você tentar salvar as gerações que estavam ali antes de ser entregue o decálogo a Moisés e ser entregue o conhecimento da lei de Deus, nós devemos observar que esse texto aqui ele é mais amplo, no sentido que ele mostra o homem, ele se tornou tão inútil e tão pecador, que sem o conhecimento da lei, ele não conseguia discernir sequer o que era correto e o que era o quê? Errado. Ele não conseguia discernir o que era pecado, o que era correto, mas ele experimentava os efeitos do pecado, que era a morte. Então, havia sim uma clara condenação do pecado e as suas consequências, porém, o que nós vemos aqui nesse texto, de maneira bem objetiva, é que, nesse momento, sem o conhecimento das Escrituras, o homem, não tendo a mente iluminada, preparada pelo Espírito Santo, ele é incapaz de discernir o que é bom ou ruim, o que é certo ou errado, o que é pecado ou o que não é pecado. Versículo 13 deixa isso bem claro. O problema não está em Deus, o problema passa a estar aonde? No homem. A consciência do homem, ela não é mais aqui uma bússola que pode me guiar para o que é bem, para o que é errado, pois a minha consciência, ela é tendenciosa às minhas paixões, às minhas vontades. E a minha inclinação é sempre voltada para o quê? Para o pecado. Vamos fazer aqui uma simples pergunta a você. Eu gostaria de perguntar a você: matar culto domingo é pecado? Ou não? Hã? Outra pergunta: quais são as justificativas que satisfazem a sua consciência naquele mês que você não devolve o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor? Vai me dizer que você já não passou por um mês que você coloca o dinheiro no envelope, tira, coloca, tira, chega domingo, esse envelope está lá na igreja, você pensa: eu vou no banheiro, eu vou tirar, depois você volta, coloca de novo, e fica nessa... Porque você está ali com a sua consciência e busca dentro da sua consciência razões para que aquilo não seja tão pecaminoso. Isso eu estou dando um exemplo simples. Pastor Sami e o outro pastor que está aqui, mais presbíteros e tudo mais, vocês já devem ter passado por questões de
de conselho, que você vai disciplinar um sujeito que é pego às vezes em adultério, em situação, aí ele fala assim, mas eu amava a pessoa, e o amor vem de Deus, Deus é amor. Como é que Deus colocou amor no meu coração com relação a fulana, se ele não quisesse que eu pecasse com ela? Nessa hora dá vontade da gente, né? Entendeu, amor? Dá um tapa santo, né, no cara, para ele aprender tudo isso. Ou seja, a depravação total, ela também corrompe a mente, ela corrompe a consciência. Você tem que guardar isso na sua cabeça. A depravação total, ela vai sim atingir o seu referencial moral. Você não tem mais referencial moral. Seu referencial moral é dos tempos e das épocas e dos costumes que nós vivemos. O seu referencial moral, ele vai tender ao pecado e ele vai ser aquilo que te é mais agradável. Porém, nós vemos também no versículo 14, que de Adão até Moisés, a morte reinou, de forma tal que eles experimentaram em Adão algo que prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, Adão peca, dilúvio, reconstrução do mundo, não é assim? Torre de Babel, divisão das línguas, e aí vai caminhando, Egito, Êxodo, Moisés, que o povo redescobre a lei de Deus e é apresentado novamente aquilo que Deus requer deles. Até então, se você for pegar aqui ao curso da história, por vários séculos, o homem fazia o que bem queria e não conseguia, com a sua consciência, discernir o que era certo e o que era errado. A tal ponto que vocês lembram do primeiro homicídio que teve nas Escrituras? Foi quem? Quem matou quem? Essa é boa, né? Caim matou? Tem certeza? Absoluta? Então tá bom. Se eu perguntar mais uma vez, o pessoal muda alguns. Quando Caim mata Abel, Deus apresenta-se diante de Caim antes dele cometer o ato e fala assim: eis que o teu desejo está contra ti, cumpre a ti o quê? Dominado. Caim, porém, foi condenado, recebeu as marcas do seu pecado e tudo mais, porém, Caim não teve o julgamento que foi dado quando é dado a lei, por exemplo, não matarás. Então, por isso que a morte e o pecado reinaram nesse tempo todo. Depois nós vemos, por exemplo, no versículo 15, eu quero que você acompanhe comigo, que fala assim: todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais pela graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Nós vemos uma reação de causa-efeito. Desobediência, pecado, salário do pecado é o quê? A morte. Ocorre então agora, não algo que o homem conseguiu construir, ou realizar, ou alcançar, mas acontece algo que é um dom. Deus manifesta a sua misericórdia de maneira gratuita, não como a ofensa que os homens fizeram, que é algo que trouxe prejuízo ao homem, mas também que trouxe ofensa à glória e à santidade de Deus. Mas Deus apresenta esse dom também e faz aqui um paralelo que mostra que se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Observe que há aqui nesse trecho um paralelo, uma contradição, um paradoxo entre todos e muitos. Todos, universal, pantas, muitos, eimi, um grupo reduzido. Ou seja, pela ofensa de um só, todos experimentaram o efeito do pecado. Pelo dom de Deus e o dom gratuito do Senhor e tudo mais, muito mais a graça de Deus, feito e pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos.
seja, a graça de Cristo, ela é abundante sobre todos. Ela é abundante sobre muitos. Ainda mais do que a ofensa. Ela é maior do que a ofensa. Ela é algo que o Senhor propõe e oferece de maneira gratuita para a salvação de muitos. Muitos estavam condenados à morte e experimentariam a morte também. E há aqui no texto uma afirmação que fala que morreram muitos, ou seja, alguns não vão morrer. É isso que o texto está dizendo? Aí eu falo, sim, por que alguns não vão morrer? O que acontece? Vocês estão vendo aquele documentário lá na Record, Apocalipse, né? O pessoal trata a novela de ficção como se fosse documentário bíblico, né? Mas não é. Mas há sim um texto que fala que no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, os que estiveram vivos, no abrir e fechar de olhos, serão o quê? Glorificados. Estes, pela a graça de Deus e pelo dom de Cristo, eles serão um dos grupos que pertencerão à exceção de experimentar a morte como salário do pecado. Devemos entender que esse texto fala de muitos por conta disso. Um grupo de pessoas, todos estão sobre o peso e a condenação da morte, mas um grupo não vai passar pela morte, que é essa morte física. Quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão, nós os que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos o quê? Glorificados, então não enfrentaremos a morte. Por isso que há isso daí. Então, versículo 16 e 17 vai dizendo: o dom, entretanto, não é como no caso em que um somente pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não vou prosseguir no texto, porque se eu prosseguir eu vou fugir do meu tema. Mas o que está sendo posto aqui é que, se você quer evangelizar, você tem que entender o seguinte: a depravação, ela é o quê? Total. Primeira coisa que você tem que fazer antes de evangelizar, sair nesse propósito de grupos evangelísticos ou evangelizar uma pessoa, você tem que orar e pedir para Deus coragem. Cada dia mais aquele texto que nós encontramos em Apocalipse, que fala, fora ficam os afeminados, os tal, ali também fala assim, fora ficam os covardes. Os covardes não herdam o reino dos céus. Ou seja, a primeira questão que você tem que fazer, você não pode se acovardar. Você tem que deixar claro para a pessoa que você está ali evangelizando ela, não é porque você quer deixar para ela uma perspectiva de uma mudança de vida, uma filosofia de vida melhor, para que ela fique livre dos vícios, da droga, das coisas todas, mas você tenha condições de mostrar a ela, através das Escrituras, que ela é completamente depravada, que ela é pecadora, que não há nela um ato de justiça sequer que satisfaça a santidade de Deus. O sujeito fala, mas eu doei dinheiro para Pestalozzi. Olha, meu filho, isso aí diante de Deus não adianta nada. Criança esperança. E daí? Você continua pecador. Eu doei para o asilo. Você fez isso pensando que Deus ia se agradar de você? Então você chegou com segundas intenções? Ótimo. Continua sendo pecador e condenado por isso. O que falta hoje a nós não é mais disposição para evangelizar, mas sim coragem em dizer que nós estamos chegando diante de pessoas que são totalmente depravadas. O sujeito pode falar, mas você está falando que eu sou depravado igual um pedófilo. Às vezes você pode falar, meu filho, se eu te der chance e condições, você faz coisas parecidas com um pedófilo. Mas a minha mente, você não pode falar o que passa na minha mente. Posso, a Bíblia fala. Sua mente é corrompida, faz parte de você. Nós precisamos observar que há necessidade em nós
de um processo de evangelismo, de inserir algo que foi retirado, porque quem tem a minha idade, a idade do pastor Sami, a do pastor Camilo, do pessoal que está aí, um pouquinho mais velho, vocês já devem ter feito treinamentos de evangelização, e antes de sair, chegava um sujeito para motivar e falava assim: hoje você vai arrombar o inferno, você vai tirar almas do capeta, não é assim? E aí formava os grupos e falava: ó, os homens vai seguir os homens. E aí você chegava num grupo de pessoas, isolava aquele sujeito do grupo e começava a falar: olha, você vai para o inferno, você vai para o inferno, Deus está te condenando, você vai para o inferno, você vai para o inferno. E aí um segundo sujeito falava assim: aceita Jesus, aceita Jesus. Quase igual interrogatório de polícia. Aí o cara: aceito, aleluia, amém, batizado, pronto. Agora, muito mais difícil é chegar: olha, a Bíblia garante que todos vocês são pecadores. Lá na praça do Teatro Vitória, aqui em Limeira, tem um senhor que fica ali pregando, né? E eu passei com a Bíblia, comentei com meus alunos, eu passei lá, e ele veio com a Bíblia: aceita Jesus. Eu falei assim: não, eu sou pastor. Ele: você é pastor da onde? Eu falei: da igreja presbiteriana. Ele: aceita, né? Com mais Aí ele falou assim: vocês não têm coragem de pregar igual eu estou pregando. Eu falei assim: então deixa eu pregar, empresta a sua Bíblia. Eu fui subir lá no banco e falei: olha, eu estou aqui, não conheço vocês, não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para permitir o juízo que Deus tem sobre vocês. Todos vocês estão condenados. Todos vocês que estão me ouvindo aqui, vocês são pecadores e possuem algo terrível dentro de vocês, porque Deus não só conhece os seus atos, mas conhece também os intentos do seu coração e da sua consciência. Então não adianta você que está aqui ouvindo essa palavra querer sair daqui achando que tem um gordo em cima do banco te chamando de pecador. Quem está falando isso é as Escrituras Sagradas. Se você só gosta de ler Salmo é porque você detesta as partes da Bíblia que fala a verdade a respeito do seu ser e a respeito daquilo que você é. Você é um pecador. Você nasceu em pecado. Você foi concebido em pecado. Antes de sair do ventre da sua mãe, você já era pecador. E você só pode ser salvo se o Espírito Santo começar um processo de regeneração. Para que essa palavra que eu estou dizendo aqui hoje não seja algo absurdo a você e nem indigesto, mas possa ser algo que te atraia gentilmente para a graça. Que aí um outro ponto, que é a graça irresistível, não sei quem vai falar, deve ser o Márcio, né? Por causa do nome. O nome do instituto, né? Mas a graça de Deus, ela é irresistível, porque quando você olha para você e se declara completamente depravado no seu corpo, na sua mente, no seu coração, em todos os sentidos que há em você. Aí eu desci, o pastor estava lá, falou assim: só faltou o apelo. Eu falei: não, eu não vou apelar, porque se eu apelar aqui, o cara vou jogar pedra em mim, porque eu estou chamando todo mundo aqui de pecador. Agora, o apelo que eu faço é que o sangue do sujeito está sobre o que? A sua própria cabeça novamente. Aí o pastor novamente, né? Falou assim: mas você não vai fazer apelo? Como é que o cara vai arrepender? Eu falei: não se arrepende, é Deus que gera isso. Aí ele: não, ó, a presbiteriana é difícil demais. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Eu falei: nenhuma. Quantos anos você tem de ministério? Eu falei: 10. Pois é, só aqui na praça eu ganhei mais de 5.000. Eu falei: é mesmo? E você ganhou nenhuma? Nenhuma. Irmão, você está frio. Eu falei: não ganhei não, porque quem ganha a alma para Cristo é quem? O próprio Cristo, é o Espírito Santo, eu não faço nada. E isso, quando eu vou evangelizar, ele tira de mim um peso terrível, que é o peso da persuasão.
Eu anuncio que o sujeito é pecador, anuncio que Deus enviou o seu Filho de maneira gratuita, um dom, para trazer vida a muitos. Não serão todos os salvos, mas serão muitos que serão salvos através do sacrifício de Cristo, aqueles a quem o Senhor escolheu, e somente esses. De maneira que o quê? A mim não cabe a persuasão. A persuasão está nas mãos de quem? Do Espírito Santo. A mim cabe o papel de ser atalaia, de anunciar. Eu não tenho que convencer o cara que ele é pecador. A Bíblia basta para isso. E se ele não tiver com o coração quebrantado pelo Espírito Santo, você não vai convencer ele que ele é pecador. Você convence ele a comprar Café Marita, convence ele a comprar Herbalife, convence o que for. Mas que ele é pecador, você não convence. Agora o papel de convencimento é de quem? Espírito Santo. Quando você for evangelizar, saia para evangelizar e ore, peça a Deus: Senhor, te retire de mim toda covardia. Reino dos céus não entra covarde, então não deixa eu ser covarde, não. E a covardia que temos muitas vezes, até mesmo dentro de casa, às vezes nós vamos evangelizar, e aí você tem dificuldade de chegar para sua vozinha, que está lá já num leite morto, ou então já está velhinha, você fala assim: vó, a senhora é pecadora, hein? Sua avó, matriarca da família, que criou 12 filhos sozinha, tal, aquela coisa toda. Vó, a senhora é depravada. Já pensou? A gente treme nas bases, fica com medo de falar isso. Mas vai falar o quê? Se Jesus Cristo voltar agora, a senhora vai para o inferno. Porque outra coisa que nós temos é o mito do último segundo, né? Vocês já ouviram essa história? O cara era idólatra, pecador, adúltero, irreverente, tudo, ele morre. Fica na UTI lá uns dias em coma, ele morre. Aí sai lá a família e fala: nós não podemos falar que fulano está condenado, porque vai que no último segundo ele aceitou Jesus. A depravação total está para isso. Eu não tenho que chegar lá no velório, bater no caixão e falar assim: esse aqui está queimando no inferno, agora você que quiser sair disso aqui e tal. Mas eu posso chegar e dizer: olha, meus irmãos, a Bíblia fala que todos nós pecamos e o salário do pecado é o quê? A morte. Nós estamos aqui num lugar que está executado o juízo de Deus. E ele morreu, me perdoe aí os parentes, me perdoe os amigos e tal, mas porque ele pecou. E ele nasceu em pecado. E a sua mente não conseguiu, por meios próprios, ou seu coração, alcançar a Deus de forma que pudesse mudar o curso dessa existência. E cabe a nós, como igreja, consolar os que ficaram, orar pelos nossos e rogar a Deus para que o Senhor fortaleça a igreja, para que a igreja não se acovarde. A nossa igreja, e eu falo igreja do século 21, a igreja do século 20, ela vai ter sobre ela a história a julgará por ser uma igreja sem característica doutrinária. Nós éramos presbiterianos com metodologia de pregação metodista. A igreja do século 21, ela não pode ser condenada pela história, se Cristo não voltar, por ser uma igreja covarde. E nós nos acovardamos justamente diante desse primeiro ponto: depravação total. Todos são pecadores. E aí eu estava conversando antes de abrir ali para as perguntas, com os colegas, com os alunos lá do seminário, e vi lá que está falando assim, João 3,16, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você fala: mas Deus amou o mundo, então todo mundo pode ser salvo, basta crer. Aí basta você também ler o texto e tentar
procurar o pastor que você tem na sua igreja, fala assim: pastor, explica esse texto para mim, em vez de você procurar o Google. A palavra mundo lá, no grego, está cosmos. E vocês estão cansados de ouvir o que é cosmos, então? O que é cosmos? As coisas que estão criadas, o universo, as coisas como nós vemos e tal. Deus amou o mundo para que o cachorro fosse salvo? Não. Deus amou a sua cosmos, a sua criação. Agora, sobre o homem, ali, todo aquele que nele crê, uma expressão que é pisteu, que é aquele que for persuadido, que for convencido. Convencido por quem? Pelo Espírito Santo. Aí lembramos o texto de Efésios: nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Então, meus irmãos, guarde bem isso. Depravação total. Tem como evangelizar falando de depravação total? Você deve evangelizar usando depravação total. Você não pode esconder isso, que é a depravação total. Porque é a depravação total que vai mostrar biblicamente o primeiro aspecto sobre a vida de uma pessoa que está nas completas trevas. A depravação total. Até antes de você falar do amor de Deus, fale a respeito da depravação total. Ouvi um sermão famoso, me sumiu o nome do pregador agora, mas que ele falou, o título é Pecadores na mão de um Deus irado, Jonathan Edwards. Ele pregou esse sermão e quando ele terminou, as pessoas que estavam ali assistindo ficaram agarradas na coluna do templo e nas portas da igreja, porque eles não queriam sair dali, porque eles temiam a ira de Deus. Agora hoje você fala de Deus, o cara eu estou ruim, eu quero aceitar Jesus, mas aceito Jesus. Aí você ora para o cara, vamos fazer o discipulado? Vamos, mas pastor, tem como o senhor ir na minha casa fazer uma visita? Porque minha esposa, nosso casamento está quase em separação, tal. Ou seja, ele aceita como se fosse uma maneira de modificar o seu status quo e agora assumir uma postura de ser uma pessoa mais séria, mais serena, que vai habilitar ele a ter talvez algumas conquistas ou reconquistas que ele já tinha, né? Ou perdeu. Então, eu quero que você observe bem isso. Todos pecaram. Você vai evangelizar porque todos o quê? Nenhum não pecou. Todos pecaram. E você precisa apresentar isso à vítima, né? E eu falo vítima não porque você estaria vitimizando ele, mas a vítima que está ali ouvindo a mensagem, porque talvez ele não ouve a mensagem do Evangelho de maneira correta, e ele vai construindo a imagem de Deus completamente distinta do que é uma imagem correta de Deus. Vocês já saíram para evangelizar ultimamente? Quando você sai para evangelizar, quantas vezes as pessoas falam assim: ora pelo meu casamento? Meu filho, eu quero mais que o casamento do cara vai para o quinto dos infernos. Estou falando aqui de depravação o quê? Total. Filho, o que adianta você estar na lua de mel com a sua esposa? Cristo voltar, você morrer, você vai para o lago de fogo e enxofre. É disso que eu estou falando. Agora, você quer viver bem? Faça igual Jesus Cristo disse lá para o rapaz, jovem rico. Quer ter uma vida tranquila? Obedeça os mandamentos. Os 10 mandamentos. Aí você vai ter uma vida razoável, mas justificada. E como servo de Deus, aí não. Aí já é outra história. Não se acovardem, é difícil. Às vezes você vai falar, o sujeito vai bater no peito e vai falar assim: quem você pensa que é para falar que eu sou pecador? Eu sou um outro pecador também. Ah, você está dizendo que você é melhor do que eu só porque você é crente? Não, eu sou pior que você porque eu sou crente. Porque no Brasil tudo que acontece é culpa dos crentes, não é assim? Então, devemos resgatar a depravação total. E quando nós falamos de pregação mostrando a depravação total,
você já consegue matar outro aspecto chamado teologia da prosperidade. Por que você quer ser próspero se você é completamente pecador? Para pecar mais? Tá certo? Vamos orar? Posso orar? O senhor ora? Como que é? Senhor, nós rogamos que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos guarde, ó Pai, nesse momento, e nos sustente nesse desejo, ó Pai, de evangelizar. Não permita, ó Deus, que ninguém se acovarde, mas que pregue, ó Deus, a palavra do Senhor com intrepidez, anunciando, ó Deus, que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e rogamos ao Senhor. Amém, Pai. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Então curte, compartilha com seus amigos, para que da mesma maneira que você foi abençoado com este conteúdo, você possa abençoar outras pessoas. O link da nossa página do Facebook está na descrição do vídeo. Entra lá, curte também a nossa página, compartilha a nossa página. Você pode pesquisar por Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Parque Novo Mundo, em Limeira. Que Deus abençoe você e que abençoe a sua família. Um forte abraço.